Olá, tudo cada vez melhor? Eu espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida e para que a gente consiga construir essa vida cada vez melhor, eu começo hoje uma nova jornada aqui compartilhando ensinamentos desse livro aqui, A Essência dos Ensinamentos de Buda, que foi escrito por Thich Nhat Hanh. Esse autor, se eu não estiver pronunciando corretamente o nome dele, peço desculpas, né? Ele foi um monge budista vietnamita, foi um dos mestres do Zen budismo mais conhecidos e respeitados no mundo de hoje. Ele é poeta, ativista da paz e dos direitos humanos. Foi indicado por Martin Luther King ao Prêmio Nobel da Paz. E ele residia na França, ele faleceu em 2022, na comunidade monástica conhecida como Plum Village. O objetivo desse livro é conquistar a perfeita clareza de como se processa o funcionamento da mente, dos sentimentos, das emoções e como se formam as teias, que compõem o que chamamos de mundo. Ele começa descrevendo Buda como um ser humano que sofreu. Aos 45 anos repetiu: "O meu ensinamento é sobre o sofrimento e sua transformação." Então, a partir do sofrimento, ele buscou o seu Buda interno, buscou a causa desse sofrimento e buscou agir para transformar, então, em paz, alegria e liberação. Liberação, aquele momento em que estamos completamente livres de apegos deste mundo. Então, o sofrimento foi, então, um meio que Buda usou para libertar a si mesmo e também aos outros. Um meio de conquistar essa libertação. E aí diz assim o autor, a semente de sofrimento dentro de você pode ser muito forte, mas não espere o sofrimento terminar antes de se permitir ser feliz. Então, como que a gente pode fazer isso? Estou percebendo que me encontro em sofrimento, como que eu posso, ao mesmo tempo, não esperando terminar esse sofrimento, conquistar também a felicidade? A gente tem várias práticas que nós conhecemos, como a prática do relógio do sol, que é aquele relógio que só registra as horas em que o sol brilha. Ele só marca as horas enquanto tem sol brilhando em cima dele. Então, como que a gente pode viver como um relógio de sol? Registrando também com foco somente nas coisas boas, buscando manifestar gratidão, buscando sorrir, buscando perdoar todos os dias. Buscando primeiro querer ser melhor, partindo desse princípio de que queremos ser melhores do que esse sofrimento, refletir todos os dias como que a gente pode, então, alcançar esse aspecto melhor da nossa vida. E ele fala para não nos deixarmos aprisionar nesse sofrimento. Então, muitas vezes a gente se fecha nessa caixinha de sofrimento e parece que não encontra mais saída, mas a saída está bem ali, é só a gente muitas vezes olhar para a luz, olhar para cima, buscar a ideia do bem. E ele fala para a gente não ignorar o sofrimento, mas também não deixar de sofrer todas as alegrias que nós temos na nossa vida. Então ele sempre vai nos alertar para acolher o sofrimento, para perceber, mas ao mesmo tempo não deixar de usufruir todas as alegrias que nós temos nessa vida. Se algo não está bem na sua vida, ele fala: pare, olhe, reconheça, busque então a causa e cesse então o sofrimento, como agindo de modo correto. Então essa é uma grande orientação que ele já coloca bem no início do livro. Se algo não vai bem na sua vida, muitos de nós em alguns momentos podemos perceber que algo não vai bem. Primeiro parar, aquietar a mente, conseguir parar no meio do turbilhão, sem agir diante desse turbilhão. Olhar, reconhecer, e buscar então a causa. Aí quando a gente busca a causa, a gente deixa de buscar culpados, que é o que não leva a lugar nenhum. Então buscar a causa, assumir a responsabilidade. Aí então a gente vai conseguir cessar o sofrimento. Mas como? Aí ele vai colocar um caminho, agindo de modo correto. E a gente já volta nessa frase aqui em seguida. Ele conta na página 14 a história de Buda, que então depois de atingir a iluminação. Siddhartha Gautama tinha 29 anos de idade quando deixou sua família para procurar uma forma de acabar com o sofrimento, o seu e o dos outros. Ele estudou meditação com diversos mestres e depois dos 6 anos de práticas,
sentou-se sobre a árvore Bodhi, uma figueira, jurando não se levantar até alcançar a iluminação. Ficou ali sentado por toda a noite, e no momento em que surgiu a estrela da manhã, ele conseguiu o que buscava, transformando então-se num Buda cheio de compreensão e amor. E depois disso passou 49 dias usufruindo da paz advinda da sua grande realização. Aí, como nós somos estudantes de filosofia, a gente percebe que tem simbolismos nessa história, né? Então eu fui atrás aqui dos simbolismos, de alguns simbolismos que existem aqui nessa pequena história. Então a árvore Bodhi é uma figueira. Essa árvore ela é considerada sagrada no budismo e simboliza a iluminação, compaixão e sabedoria. Então tem árvores gigantescas, enormes, né, em templos budistas e ao redor deles, dessa árvore, então se constrói o templo. A estrela da manhã também é conhecida como a estrela de Vênus e é o símbolo de iluminação e despertar. E os 49 dias que o Buda ficou ali usufruindo, né, da sua paz e realização, no budismo representa o tempo necessário para que a alma complete suas etapas de transição e esteja pronta para o renascimento no mundo espiritual. Aí então Buda concebe as 4 nobres verdades, que são o sofrimento, a produção do sofrimento, a cessação da produção do sofrimento e o caminho óctuplo. Então, mais uma vez, se algo não está bem na nossa vida, devemos parar, olhar, reconhecer esse sofrimento, buscar então a causa e aí a gente vai cessar esse sofrimento. Como? Agindo de modo correto, que é justamente esse caminho óctuplo, que é a 4ª nobre verdade. E o nobre óctuplo caminho, já encerrando esse nosso primeiro vídeo, ele vai nos dizer assim, então, 8 formas de nós vivermos para que a gente consiga então não trazer mais sofrimento para a nossa vida. Então, o nobre óctuplo caminho são compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, plena atenção correta e concentração correta. E ao longo desse estudo desse livro, então ele vai colocar como que nós podemos aplicar então as 4 nobres verdades, nobre óctuplo caminho, para que a gente possa viver alcançando essa vida de liberação, de cessação do sofrimento. No próximo vídeo, então, a gente dá continuidade. Muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo.